Olá, boas-vindas a você que participa novamente do programa Conversando com Ezequiel Schacht. Tema de hoje, medo. Olá! Você tem medo do quê? O que te dá pânico, pavor, terror? Não sei. Medo. Simplesmente vamos denominar medo. Medo de trânsito, de dirigir nessa doideira que está por aí. Final de tarde, justamente na hora do meio-dia, onde o pessoal está com fome, né? E aí se atraca no trânsito feito louco. Medo de ser assaltado, de assalto, da violência que está por aqui. Medo de algum concurso, de algum teste, de alguma prova. Medo perante a vida, um medo indefinido. Pois bem, e se te perguntasse uma coisa bem importante? E se tivesse um lado bom do medo? Vou te explicar. Na PNL, mesmo na hipnose, a gente sempre pensa e trabalha não contra alguma coisa, que nem Madre Teresa de Calcutá, né? Onde se você luta contra alguma coisa, é muito mais difícil do que você lutar a favor de outra coisa. E um questionamento meu, quando você faz uma propaganda lutando por uma causa e põe Montenegro contra, e desse tamanho o que você está lutando contra. Quem é que está ganhando nessa história? Quem está ganhando a propaganda? Se aquele nome maior é o que mais está em destaque? Eu estou lutando contra, mas eu estou dando destaque para aquilo lá? A mesma coisa do medo. Então, se a gente olha e se trabalha principalmente em PNL com um termo chamado reframing, ressignificação. Não existe essa palavra em português, mas a gente coloca ela como assim, dar um novo significado. Mudar, entender de uma maneira diferente, é paradoxal, é exatamente o lado oposto. E vamos falar então de medo, do lado oposto. Como é que a gente pode ver isso? Se eu tenho medo de acidentes de trânsito, isso é bom ou isso é ruim? Bom, se o medo é tão forte a ponto de me paralisar e a ponto de eu não conseguir mais dirigir, bom, eu preciso de ajuda, né? E existem técnicas e técnicas, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas o medo, aquele medinho, aquela pulga atrás da orelha, é excelente para mim. Sabe por quê? Porque eu ter medo de causar um acidente vai me proteger de eu não causar um acidente. O meu medo de eu chegar um dia a matar alguém vai me proteger de eu cuidar da vida das outras pessoas e nunca dirigir alcoolizado, eu ter um cuidado excessivo até no trânsito. Isso vai me ajudar. Vamos falar medo de doenças sexualmente transmissíveis. É bom ter medo? Então usa preservativo, controle, cuidado, monogamia é muito bom, né? Para a gente também ser protegido e proteger também as pessoas que a gente ama, né? É uma questão de opção. Então o medo tem uma outra face, e o medo nem sempre é ruim, o medo pode nos ajudar. Só que quando o medo é excessivo, né, e eu tenho uma fixação com alguma coisa, por exemplo, eu pessoalmente não tenho medo de cobras, eu tenho pavor mesmo, né, detesto, não consigo nem olhar esses animais, criaturas de Deus, mas para mim, elas lá e eu aqui. Ok, mas esse medo me paralisa? Não, eu sei me defender se eu encontrar uma cobra na frente. Né? Então esse medo vai ser muito bom de eu não chegar perto, não botar ela muito perto de mim. Então o medo protege. Se a gente tem na PNL, logo no final do curso de PNL, a gente coloca uma introdução à hipnose. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre cursos da PNL. No final do practitioner, o nível básico da PNL, tu vai entrar na estrutura profunda da pessoa, né? Nós formamos mapas da realidade.
E a gente tem algumas coisas que estão a nível básico do inconsciente e algumas coisas muito profundas. Quando a gente chega no final do nível practitioner, a gente está na estrutura profunda, sim, mas não ainda na causa essencial do problema que nós temos. E aí a gente entra numa introdução à hipnose e tem uma técnica chamada ressignificação de 6 passos. E é muito interessante. Você usa uma metáfora para conversar com o inconsciente da pessoa. Para isso eu preciso driblar o consciente. Por exemplo, eu dou a tarefa para o consciente para a pessoa ir respirando profundamente e ela pode ir contando de 1 a 5 quando inspira e 5 até 1 quando expira. A mente consciente vai ficar concentrada nisso. Enquanto isso, eu peço para falar com a mente inconsciente da pessoa e digo para ela que ela tem muitas partes. Eu estou usando uma metáfora, ok, a mente inconsciente é uma criança de 5 anos, eu tenho que cuidar como eu vou falar com ela, muito calmamente, pausadamente, em rapport, depois eu falo sobre isso de novo, né? Eu vou entrar em rapport e vou começar a dividir em partes o comportamentos da pessoa. Por exemplo, se a pessoa tem medo, eu vou dizer que ela tem um lado muito positivo, que está protegendo a pessoa. E vou conversar com essa parte do inconsciente que está justamente responsável pelo medo. Fazendo isso, eu peço se ela quer ajudar ainda mais, porque o medo, essa parte, esse comportamento está protegendo o Ezequiel. Então, eu não posso tirar isso, eu tenho que valorizar. Conversando e pedindo se essa parte gostaria de ajudar ainda mais o Ezequiel, automaticamente eu tenho que estabelecer uma comunicação com ele. Você lembra? O consciente está preocupado com a respiração, contando de 1 a 5 e 5 até 1. Essa é uma das técnicas da PNL. Enquanto isso, eu estou conversando com essa parte, então a parte é responsável pelo medo, e peço para essa parte me fazer um sinal visível e exuberante naquele momento. Então, automaticamente, o cérebro, o inconsciente, vai fazer alguma coisa. Por exemplo, vai mexer os olhos, vai engolir saliva, vai mexer um dos dedos da mão, vai dar um suspiro. E eu entro em comunicação justamente com essa parte, então, do inconsciente. Eu estou conversando com o inconsciente, algo que é fantástico. A gente se apaixona quando começa a fazer isso e quando continua e sabe que dá resultado na vida da pessoa. Eu peço, então, para essa parte me confirmar, ela vai repetir. E vou dividindo em várias partes. Se tem uma parte com medo, eu tenho que ter uma parte com coragem, não é assim? Da mesma forma, eu vou conversar com essa parte responsável pela coragem do Ezequiel. E vou pedir que me faça um sinal visível e exuberante. No primeiro contato com essa técnica, muitos anos atrás, muitos anos mesmo, isso foi em 92, se não me engano, e na sala de aula uma pessoa se ofereceu para ser, então, um modelo para apresentar, para aprender, para demonstração dessa técnica, e a pessoa botava a língua quase lá no umbigo. Não sei como fazia isso, mas o sinal que o inconsciente dela escolheu foi botar a língua lá fora. Foi uma risada contida, assim, geral, muito legal. Porque tu nunca sabe o que a pessoa vai escolher, o que o inconsciente vai escolher, seja o sinal qual for. O bom é que quando você faz técnicas, nem sempre precisa ser no grande grupo, pode ser com a pessoa quando te busca ajuda com PNL contigo. Então, ela vai estabelecer também o seu contato, vai demonstrar. Você tem mais partes, por exemplo, tem a parte da criatividade, depois você pega e junta esse pessoal todo numa assembleia, todas essas partes. Lembre, eu estou falando metaforicamente que você trabalha com o cérebro, e o cérebro vai entrar nessa. Então, eu pego vários comportamentos, porque o objetivo é ajudar o Ezequiel. Então, eu vou trabalhar com eles, estabelecer novos contatos. E eu sempre, você lembra que eu falo volta e meia, e eu faço esse sinal aqui, o problema, o resultado, né? Então, eu sempre tenho que ter qual é o problema que eu quero tratar, no caso, o medo, né? O medo me
me paralisa, e eu tenho um lado positivo, alguma coisa que eu tenho muita coragem, alguma coisa que eu tenho bons resultados, né? E vou querer trabalhar em cima disso. Então, de novo, eu estou falando sobre o medo, que o medo pode ser ressignificado, não necessariamente precisa ser uma coisa terrível. Se for terrível, eu vou trabalhar ele com alguma técnica ou com hipnose, mas eu vou dar um outro sentido para o medo, no sentido de perceber um lado positivo dele. Um lado positivo em que o medo não vai me travar mais, mas o medo pode me ajudar a me alavancar. Então, de novo, sempre tem os dois lados. Quando você luta contra, né, lembrando, falei antes de Madre Teresa de Calcutá, né, não se luta contra alguma coisa, a gente luta a favor de uma causa. Então, ao invés de tu ficares brigando com a parte do inconsciente que vai querer dar medo, usa ela a teu favor para você ir adiante e conseguir um excelente resultado. Então, não é assim que sempre tem dois lados? Ou, como diz o ditado, dois bicudos não se beijam, né? Quer dizer, quando alguém tem uma reação é porque alguém causou ação. Então, aproveitando isso, você pode também trabalhar o medo de uma maneira diferente. No próximo bloco, eu quero falar com você sobre um outro medo e que se superar esse medo ou dar uma diferença na vida. Fica com a gente?